Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança e também de paz. Nossa entrevistada, Márcia Pachur. A conversa continua. Se você não assistiu o programa anterior, por favor, assista. O tema da nossa conversa, aspas, basta a cada dia seu próprio mal. Fecha aspas. Citação no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Márcia, seja bem-vinda ao programa Visão Espírita para a continuidade da nossa conversa. Olá, Zola. Olá, espectadores, espectadoras, amigos queridos. Um prazer enorme estar aqui de retorno para darmos continuidade às nossas reflexões. Márcia, no nosso último programa você apresentou reflexões, conteúdos, alertando-nos para os ensinos de Jesus e a nossa condição de espíritos, né, imortais, como o Espiritismo coloca. Você fez citações, inclusive, ao Velho Testamento, né, citando até várias fontes, várias lições de Salomão. Eu trago para continuarmos a nossa conversa uma questão para que você nos ajude. Por que temos tanta dificuldade para nos enxergar como espíritos imortais? O que será que está impedindo que a gente tenha esse olhar, como encerramos o último programa, voltando agora aqui, esse olhar além do horizonte? Penso que essa dificuldade venha justamente como decorrência do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos, no nosso planeta, numa fase de transição, onde muitos questionamentos estão vindo à tona. Não poderia ser diferente, né? Já havia advertências com relação a isso, desde o advento do Espiritismo. Na Gênese, o último capítulo da Gênese, Os Tempos São Chegados, já nos alertava que haveria esse momento em que nós levantaríamos muitos questionamentos, haveria muita luta, mas não luta armada, mas luta de ideias, não é? Então, é necessário que assim seja para que prevaleça o bom senso. Nós temos aí, na atualidade ainda, muitos núcleos de guerras, de conflitos, muita intolerância, muito desrespeito, muita agressividade. Tudo isso é um distanciamento da proposta divina de evolução para todos nós. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, para aqueles que desejarem se esclarecer mais, Kardec traz-nos 10 leis morais que são fartamente explicadas no intuito de nos ajudar a nos posicionarmos melhor como espíritos que somos, né? Porque há ainda muita relutância em nos vermos como espíritos. Eu costumo brincar, às vezes a pessoa fala assim para mim, Márcia, eu tenho muito medo de ver espírito. Eu falo assim, mas você vê todo dia, quando você se olha no espelho, você está vendo um espírito. Você vê espíritos por todo lado, né? Você está com medo de ver espíritos desencarnados, mas encarnados você vê por toda parte, porque espíritos todos somos, né? Então, há dificuldade de todo gênero, há dificuldade de compreendermos que somos espíritos, e se há dificuldade de compreendermos que somos espíritos, por consequência, temos dificuldade para entender que somos imortais, né? Que a vida não cessa com a morte física, e que, portanto, nós precisamos, sim, arquitetar com amor, com desvelo,
as nossas escolhas, a nossa vida atual, para merecermos melhor vida depois. Né? Então, necessitaria fazer parte da nossa existência atual planejamentos, assim como a compreensão do que vem a ser a morte física. Há pessoas que sentem repugnância pela ideia da morte, não querem ouvir falar. Enquanto que a morte em si, nós aprendemos com o Espiritismo, é libertação. A morte não é o fim. A morte é a libertação do espírito do cativeiro de anos num corpo físico, expiando faltas do passado, enfrentando provas novas, tentando resolver problemas que ficaram pendentes que ele trouxe para essa encarnação, problemas novos que vão surgindo pelo caminho. Viver encarnado em um mundo como o nosso, passando por essa fase de transição, é extremamente difícil. Então não há o que temermos com relação à morte. A morte só é temida por aquele que traz a consciência pesada pelas atitudes desajustadas às leis divinas. As leis divinas semeiam a paz, o amor pelo semelhante, trazermos a nossa contribuição, os nossos talentos, de que falou Jesus na sua parábola, para que o mundo melhore, para que o mundo atinja mais rapidamente a condição de um mundo de regeneração que todos ansiamos, não importa a nomenclatura que utilizemos. Esperamos um mundo melhor, que não se fará sem a contribuição da maioria, pelo menos. A transformação tem que vir da união de esforços, não é algo que virá exterior a nós, né? É algo que virá como um movimento de dentro para fora. Então, não, embora haja relutância em muitas vertentes cristãs em aceitar a imortalidade, a continuidade da vida na realidade espiritual, né, a volta, no retorno de todos nós para novos aprendizados, para reajustes, é uma realidade que foi fartamente comprovada por Kardec e que ainda continua sendo comprovada nas milhares de obras espíritas editadas ao longo dos anos. Então, temos material farto para reflexão, para buscarmos, sim, através da fé raciocinada, a melhor compreensão da nossa origem, né, dos objetivos de estarmos aqui agora e qual a finalidade da nossa existência. Márcia, vou trazer uma provocação para a nossa conversa. Jesus nos convida, aspas, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Fecha aspas, isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Será que sabemos o que fazer no reino dos céus? Já que você colocou a nossa realidade espiritual, a nossa condição. Será que nós sabemos o que fazer? E a outra pergunta, aonde que está esse reino que Jesus falou para nós procurarmos? Como é que nós vamos encontrar esse reino? Pois é, quem vai dar essa resposta, essa provocação, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, o que Jesus quis dizer é que o reino de Deus, a nossa origem é espiritual e, portanto, habita dentro de nós porque somos espíritos. O reino de Deus é tudo o que diz respeito à nossa origem. Nós somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança do Criador. Também aprendemos isso nos evangelhos. Então, sabendo disso, puxa vida, nós temos em potencialidades para desenvolvermos as potencialidades divinas. Estão aqui em potencial dentro de nós. É o reino de Deus. E é por isso que Jesus afirma que se nos dedicarmos, né,
a desenvolver, a implantar o reino de Deus em nós, todas as outras coisas virão por acréscimo, é claro. Ele deu exemplo fartamente disso, sendo um espírito perfeito que era, já tinha o reino de Deus plenamente desenvolvido dentro de si, a plena compreensão da criação, da sua origem, comungava diretamente o seu pensamento com o Criador. Ele já viu Deus. Dá para a gente pensar o que é isso? Falo do que vi e ouvi junto do Pai. A gente não tem noção do que possa representar isso. Tão distantes estamos ainda dessa condição de perfeição. Então é isso que ele quis dizer. Buscar o reino de Deus é buscar o aperfeiçoamento espiritual que habita dentro de nós, porque somos espíritos, é a nossa essência, é a nossa origem. Né? E ao buscarmos desenvolver o reino de Deus em nós, por acréscimo, teremos o conhecimento de tudo. Né? Tudo virá por acréscimo. A melhor atitude diante das pessoas, a ação mais ajustada no mundo, na natureza, não é? O respeito, o amor incondicional a Deus, tudo vai surgindo por acréscimo. A compreensão do que vem a ser fazer ao outro tudo o que eu gostaria que o outro me fizesse, o amor ao próximo, né? Tudo vai vindo por acréscimo. Mas eu preciso ter esse olhar, eu preciso dirigir o olhar para o reino de Deus que habita em mim e que às vezes fica esquecido, fica adormecido, esperando que eu lance mão da minha força de vontade para colocar em prática, para extravasar todas essas potencialidades divinas que habitam dentro de nós. Sabe, Márcia, eu fico fazendo algumas reflexões e vou dividir com você, com o nosso telespectador, com a nossa telespectadora, com aqueles que nos acompanham. É que temos dificuldade para perceber o reino de Deus em razão de que queremos que Deus se adapte a nós. Né? Cada um acaba tendo o seu Deus, né? Entendendo que é assim que funciona, né? Quando, na verdade, o reino de Deus é para todos e todos somos iguais. Cabe a cada um entender isso. Então, não é o reino de Deus que vai se adaptar a nós. Somos nós que precisamos descobrir Exatamente. o reino de Exatamente. Deus, né? E aí fica aquelas limitações, aquelas situações mais difíceis. Mas voltando a esse assunto, eu quero fazer mais uma outra provocação. Nós estamos conversando sobre o tema basta a cada dia seu próprio mal. Fecha aspas. Mateus, capítulo 6, versículo 34. E agora eu vou citar um dito popular, né? Um dito popular, porque nós conversamos no programa anterior sobre planejamento, pensamento, a nossa proposta em planejar o material, não pensar no espiritual, a nossa ansiedade em querer cuidar de todas as coisas, né? Mas eu trago uma pergunta para a gente pensar. Se o amanhã a Deus pertence e Jesus nos alerta, portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Quando vivemos, ensinamos, ensaiamos e preocupamos em demasia com o amanhã, será que vivemos o presente ou estamos querendo viver o amanhã no presente? O termo preocupação não existe à toa, né? A pré-ocupação se enquadra muito bem aí na sua colocação. Nós vivemos, sim, sempre pré-ocupados. Nós antecipamos ocupações, né? Muitas vezes por falta de fé, por falta de esperança, por falta de expectativas, por acharmos que a qualquer momento a vida nos será tirada e então nós precisamos fazer alguma coisa, como você bem lembrou no programa anterior, correndo atrás, não sei do que, para quê, por quê, como, mas correndo, sempre contra o tempo, contra o relógio. E claro que isso traz efeitos muito perniciosos para todos nós, né?
preocuparmos só com o dia atual, porque a cada dia o seu mal, né? O que Jesus queria com isso alertar-nos é que vivemos em um mundo de provas e expiações. Cada dia nos apresenta desafios e nós precisamos arregaçar as mangas, vivermos o dia que nos é apresentado, termos a humildade de agradecer a Deus por mais um dia que se inicia e agradecer quando ele encerra ao seu final, quando então vamos para o nosso repouso merecido ao final de mais um dia atribulado. Mas nós precisamos dedicar ao dia aquilo que o dia requer de nós, não mais. Porque cada dia já requer o necessário de nós. Isso vale muito, principalmente quando enfrentamos provas difíceis, aquelas para as quais nós não encontramos solução rápida, que requer de nós muito empenho, muito esforço, principalmente aquelas que nos deixam aflitos porque tentamos nos reportar às causas e não localizamos, né? E deixando-nos claro, evidente, que as causas não residem na encarnação atual, mas em encarnações pretéritas. Então, a providência divina tem uma contabilidade, vamos dizer assim, muito acertada. Ninguém recebe o que não precisa, o que não merece. Então, preocuparmos-nos com aquilo que ainda não veio é totalmente desnecessário. É a preocupação do descrente, é a preocupação do indivíduo que só enxerga a vida atual. Então, para dar o passo no sentido de ajustar-se, é fazer esse trabalho interior de aceitar um dia de cada vez. Muitas vezes é um dia difícil, mas então o que esse dia me apresenta? Quais são os desafios desse dia? E o que eu posso fazer a respeito? O que está ao meu alcance fazer a respeito hoje? Né? Sem antecipar ocupações, sem ficar pré-ocupado. Né? Porque a preocupação, inclusive, já é constatado, provoca, inclusive, doenças no corpo físico. As doenças psicossomáticas, na sua imensa maioria, são provocadas pelo estresse emocional, o estresse mental. Né? Então, a preocupação ela tem um efeito pernicioso, inclusive, para o corpo físico. Joana de Ângeles também trabalha fartamente essa questão nas suas obras, alertando-nos de que as doenças mentais, os problemas mentais, muitas vezes são desencadeados por preocupações excessivas, o estresse mental, a ansiedade, a angústia, de que falamos bastante no programa anterior. Né? Então, termos moderação, buscarmos em tudo o equilíbrio. Né? Aqui eu vou citar Buda, dizia que o melhor caminho é o caminho do meio. Não vá nem para lá e nem para cá, vai sempre pelo meio. Né? Vai pelo caminho do equilíbrio. Os extremos não nos levam a nada. Então, optarmos sempre pelo caminho do meio, o equilíbrio, na medida dos nossos esforços, do nosso entendimento. Márcia, nós temos na condição de existência vários limites, né? E as incertezas fazem parte da história da humanidade, né? Tem até um dito popular que a gente sabe que a única certeza que a gente tem em relação à mudança é que vai ter mudança, né? Que as coisas vão se transformar. Acontecem fatos e situações, como nós estamos vendo no presente, que mesmo distantes de nós, vêm até nós. Hoje, as situações adentram nossos lares por várias portas. Seja a porta da comunicação, a porta da notícia, a porta da informação, a porta da rede social. E quando você vê, você está imerso em tudo que está acontecendo, queira ou não queira. Né? E surgem situações que ninguém espera. Né? Nós estamos vendo fatos acontecendo agora inesperados. Né? Uma situação aparentemente apaziguada já não é mais apaziguada, ela é de conflito. Né?
Uma situação aparentemente acomodada já não está mais acomodada. Como nós, espíritos, podemos nos preparar para lidar com esta realidade? Para lidar com todas estas situações que fogem ao nosso controle, fazem parte do nosso cotidiano e que também, de alguma maneira, trazem para o nosso dia um mal, porque mexe, incomoda, nos tira um pouco do ponto de equilíbrio. Que reflexões fazer? Penso que, de certa forma, é positiva nós termos contato com esses acontecimentos que nos surgem assim inesperadamente, de forma drástica, muitas vezes, que mexem conosco. Acho que é um convite a que possamos humanizar as nossas atitudes, lembrarmos que estamos num mundo em que ainda há muito sofrimento e que precisamos nos sensibilizar com a dor alheia, com o sofrimento alheio, né? A pandemia gerou em nós um comportamento um tanto estranho. Foram tantos indivíduos que partiram para a realidade espiritual em decorrência da doença, que fizeram com que as pessoas acabassem encarando com uma naturalidade além do normal, né, os sofrimentos alheios, porque estava todo mundo em casa, não havia muito o que se fazer, não é? Mas agora as coisas são diferentes, tudo voltou ao normal. Então é importante que nós possamos ter esse olhar para a dor do outro, para o sofrimento do outro. Se eu não posso dar um prato de comida, eu posso às vezes dar um par de sapatos. Se eu não posso dar um par de sapatos, às vezes eu posso dar uma camisa. Se eu não posso dar nada disso, porque o conflito, o problema está distante de mim, geograficamente, eu não tenho como chegar no local, levar um benefício material, que eu possa me valer da prece, da fé, semear a esperança. Será que eu não posso enviar mensagem? Quem é que está passando por esse problema não pode receber uma mensagem de consolo, de conforto, né? Sempre há o que fazer. Eu acho que o mais complicado, penso eu, numa situação assim, é quando nos mantemos frios, como se nada tivesse. Me diz respeito, então, né? O que me importa? Se acontecer um dia comigo, eu vejo o que eu faço, né? Isso é muito ruim, é muito negativo, o coração enregela, né? Onde estar, fazer ao outro o que gostaria que o outro me fizesse, não é? E lembrarmos sempre que a prece é medicação. É medicação para quem está desencarnado, é medicação para quem está encarnado à distância, para quem está ao nosso lado, é medicação. A prece é doação de fluidos, é doação de bons fluidos, em benefício daquele que está sofrendo, que está adoentado, que está passando por uma situação de perda material, muitas vezes, né? Perda do lar, perda da família inteira, muitas vezes. Então, não perdermos de vista o olhar da compaixão. De certa forma, nos deslocarmos de nós, nos colocarmos no lugar do outro, para entendermos o que gostaríamos que fosse feito, né? E estendermos a mão de alguma forma, ainda que seja através da prece. Porque a prece, ela aciona, inclusive, os benfeitores do Cristo em benefício daqueles que estão enfrentando os problemas. Que às vezes, pelo desespero, pela dor, pelo sofrimento, não encontram condições sequer de orar. Não conseguem, não é? Oremos por eles, então, em nome deles, tá, ao Pai. E seremos atendidos, guardemos essa certeza, né? Acho que é isso que é o mais importante de nós fazermos nesses momentos. Ao invés de ficarmos preocupados, será que vai chegar aqui? Será que vai atingir a minha família? Deus sabe o que faz, o sofrimento não bate na porta errada, né? A cada um de acordo com as suas obras, a cada dia o seu mal. Não nos esqueçamos disso. Hoje o mal está atingindo o nosso irmão do outro lado do mundo. Amanhã pode nos atingir também. Quem sabe é a providência divina, mas estejamos fortalecidos na fé,
na esperança, na certeza da continuidade da vida, na oportunidade de seguirmos avante. Márcia, o programa Visão Espírita caminha célere. Quero te agradecer pela presença fraterna, pelas respostas sensíveis, pelo olhar brando, pelo sorriso simpático, pelos argumentos e esclarecimentos valiosíssimos. Deus te pague. Obrigada. Muito obrigado. Sua mensagem para o encerramento do programa Visão Espírita. Agradeço profundamente a você, ao Gilberto, que nos dá todo o apoio técnico, pelo convite, pelo carinho, pelo acolhimento de sempre, tão fraterno. É uma alegria estarmos aqui, esperamos voltar muitas vezes. E agradecer aos telespectadores, telespectadoras, que sempre, com certeza, dão-nos o prestígio de nos ouvirem, né, de deixarem um comentário, o nosso agradecimento. E na certeza de que essa virada de ano trará muitas reflexões para nós. Com certeza. Porque os acontecimentos têm ocorrido de forma célere e têm por objetivo estimular o nosso pensamento, os nossos sentimentos, para que nós nos ajustemos melhor. Busquemos informações, busquemos conhecimento na área espiritual, para que nós possamos vencer mais um ano e, de ano em ano, nos aproximarmos de Deus, nosso Pai, e da felicidade que nos aguarda. Muita paz, muita luz a todos. Amigo e amiga telespectadora, nosso agradecimento por terem ficado conosco até agora. Deixamos a mensagem de encerramento, de paz. A paz é algo que se constrói. Todos os dias, minutos, que possamos ter paz por onde passarmos. Assim iluminamos o caminho de todos. Até lá, até o nosso próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.